Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a lei dos cossenos. Dado um triângulo qualquer de vértice A, B, C, de ângulos Azão aí, Bzão, Czão, e de lados Azinho, Bzinho e Czinho, a lei dos cossenos fala para nós que, se eu fixar o lado A, nós temos que A ao quadrado é igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, então seria B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, então 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado que nós fixamos. Como eu fixei o lado A, então, vezes o cosseno do ângulo oposto a ele, que seria o cosseno do azão, ângulo azão. Então, tá aqui. Isso eu posso fazer com qualquer outro lado. Se eu fixar o lado B, nós temos Bzinho ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, então seria Azinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, então 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu fixei. Olhando para cá, se eu fixar o lado B, o ângulo oposto ao lado B seria o ângulo Bzão. Então, cosseno de Bzão. Tá aí. E por fim, se eu fixar o lado Czinho, então vai ficar Czinho ao quadrado, que é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, então seria Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, então Azinho vezes Bzinho, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu fixei. Se eu fixei o C, oposto ao lado C, nós temos o ângulo Czão. Então, cosseno de Czão. Ok, essa é a lei dos cossenos. Observe que eu posso fixar qualquer lado. Vamos para o nosso exemplo. No nosso exemplo, eu tenho aqui um triângulo qualquer. Nesse triângulo qualquer, eu tenho as seguintes medidas. Eu tenho um ângulo medindo 60 graus, um lado 4, um lado 3 e um lado X que eu quero descobrir, ok? Observe que eu tenho 3 lados e um ângulo. Posso aplicar a lei dos cossenos? Sim. Para aplicar a lei dos cossenos, basta termos 3 lados e um ângulo do triângulo. Aplicando a lei dos cossenos, vou fixar o lado x, então teremos x ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, então seria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, então vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu fixei. Se eu fixei x, o ângulo oposto a x é o ângulo de 60 graus. Então, vezes o cosseno de 60 graus. Calculando as potências, temos, repito, o x ao quadrado, igual 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Vezes o cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Meio, olhando lá na tabelinha. X ao quadrado é igual 9 mais 16, 25, menos. O 24 pode ser simplificado com o 2. Dá para dividir. 24 aí dividido por 2, 12. Então, 25 menos 12. X ao quadrado vai ser igual 25 menos 12, 13. Passando essa potência para o outro lado da igualdade, o quadrado passa para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Então, vai ficar a raiz de 13. X é igual a raiz de 13. Tá aí, pessoal, há uma aplicação da lei dos cossenos. Observe que para aplicar a lei dos cossenos, nós precisamos de 3 lados e um ângulo, e ela se aplica a um triângulo qualquer. Obrigado, pessoal, espero ter ajudado vocês.